Chamando Flávia Nunes. Aê, coisa linda de pai! Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Menina, você estava ouvindo aí minha conversa? Tava. Tava, não foi? Davi que você. Menina, graças a Deus ficou nessa sequência, porque foram 5 entrevistas. Eu reverencio demais a carreira da Sara Jane, porque ela tem uma história para contar através, como ela diz assim, o corpo, e aí, inclusive, eu vou fazer igual como eu fiz com a Sara. Não era nem a ordem desse momento, acho que não tinha nem essa pergunta que eu vou fazer agora. Primeiro, eu vou apresentar de novo. Essas que vocês estão vendo aí, essas que eu falei, inclusive, eu vou deixar o essas. Essas que vocês estão vendo, chama-se Flávia Nunes, psicoterapeuta integral, uma das gestoras e terapeutas do Espaço Humanize, um espaço que muito me orgulha, onde eu já pude experimentar como paciente e também como profissional, né, parceiro de vocês, enfim, essa é Flávia Nunes. Ritinha entrando, todo mundo aqui, ó, dizendo, Dorlin, coisa linda é você, Ritoca, mandando beijos 1000 para você, mas o fato, Flavinha, é que, obviamente, eu tive que tomar tarja preta, obviamente a pessoa tem que tomar só indicado pelo médico, viu, gente? Não estou fazendo propaganda aqui de tarja preta de forma nenhuma, não pode, só indicado pelo mediquinho, tá? Não vou mentir, tive que recorrer, eu não ia poder pegar entrevistada, no caso Flávia, nesse momento, e alugar. Então, o que é que eu fiz? 5 entrevistas, 5 pessoas importantíssimas, como você, minha terapeuta na minha frente para eu entrevistar. Quer dizer, a pessoa está nervosa. Então, tudo aqui, Flavinha, já está preparado. Ó, os looks para receber cada um. As marmitas da MEI, minha filha, porque eu não sou bobo nem nada, olha só. Marmitas MEI, eu fiz logo a permuta com um pessoal incrível, que são minha... Como é que você está se virando na cozinha, Flavinha, agora na pandemia? Está fazendo tudo? A gente se reveste. Maridão tá ajudando. Olha como vem, gata. Ó. Eu sou babá, ele é cozinheiro. Ó como é que vem tudo bonitinho, menina. É só você botar no micro-ondas. No meu micro-ondas são 7 minutos, mas varia de micro-ondas para micro-ondas. Olha, eu já dando receita no momento terapêutico, viu? E aí, minha linda, quando acaba o Zona Zen, que a pessoa relaxa, né, que fez o seu trabalho direitinho, o que é que você faz? Traça marmitas da MEI, come um docinho da Gosto Gostoso e dá uma malhada no intervalo para poder não inchar, daqui a pouco o vídeo, a câmera não cabe a pessoa. Entendeu, Flaviana? Sim, senhor. E eu achei fantástico isso, porque ficou numa ordem incrível. Porque, primeiro, teve esse momento Sara Jane, esse momento que a gente fica realmente reverenciando uma pessoa, por mais que a gente tenha se cruzado bastante através de décadas na vida artística, eu reverencio a história de um artista sempre, da mesma maneira que eu reverencio sua vida profissional. Mas a proximidade que a gente tem das pessoas em cada setor da nossa vida é diferente. E aí já vem a primeira pergunta para você, que é pungada em algo lindo que a Sara falou no primeiro bloco. O pessoal está se acabando de rir aqui. No primeiro bloco do Zona Zen de hoje, ela disse que o corpo é aquilo que nos veste. Eu achei aquilo lindo. Aquilo que nos veste agora? O corpo é aquilo que nos veste agora. Qual o comentário que você poderia fazer para a gente abrir essa entrevista? Sobre isso? Uau! Comentário. Então, a gente acha que outra coisa é a mente da outra, né? Mas não é. O corpo é o lado de fora, do nosso lado de dentro. Então, a gente... Essa roupa que nos veste, ela é o nosso lado de fora, que com certeza está quem a gente é. Então, quando a gente olha para a pessoa, a gente pode ter um pouco ou muito de quem ela é.
Então, assim como a roupa que a gente veste reflete o nosso estilo, os looks. Vou até colocar o fone, minha filha, para escutar cada coisa, vou anotar tudo. Tanto o formato do nosso corpo, quanto os lugares que ele tem rigidez, os lugares aonde a gente acumula gordura. Tudo isso fala de quem a gente é. Entendi. Então, assim como a roupa de fato, lindo isso, né? É linda essa metáfora. É o lado de fora do nosso lado de dentro. Pois é. Mas a gente sempre começa com um quadro. Em 1 minuto, quem é Flávia Nunes? Criatura de Deus. Luz. Mãe. Amiga. Esposa. Filha. Professora. Aluna. Terapeuta. Amor. Serviço. Busca. Incessante. Eita, meu Deus. Olha como diz na Bahia. Eita porra. Ainda bem que no Instagram, no YouTube, a gente pode falar essas coisas, porque aí não tem outra definição de definição. Dizem que seu áudio tá ruim. O que será? O que eu tô te ouvindo? Deixa eu colocar até o... Eu acho legal. Vai entrar escutando duas vezes. Vamos, mas derrubar não. Vamos cair rapidamente, com suavidade, dando um rolamento tranquilamente. E a gente volta. Peraí, vou fazer isso. Rita tá dizendo, claro, Ritinha, que anda duplicado. Você quer o quê? Duplicado não. Se você me dissesse que estava multidimensionado, estava falando com a Indra Liberato hoje, sobre que ela é tridimensional. Aí a gente combinou que não é não. Ela é multi. Nós somos multi. Eu não sou uma pessoa só. Você eu já chamei no plural algumas vezes. Então, Rita tá dizendo que tá duplicado, claro. Aí, ó, a Adriana falou que os dois melhoraram. Então, podemos seguir com os trabalhos, mas só não pode seguir esse fio. Sabe o que é isso? Eu vou ter que demitir meu produtor. O problema, Flávia, é que eu não posso nem demitir meu produtor agora por causa do corona, entendeu? Aí eu fico sem. Então não vou poder, vou ter que manter ele no cargo por enquanto. Nós estávamos, minha galera, falando de definição. Pessoa que não perde o rumo, até porque eu tenho um pré-roteiro, em nome de Deus é o que me salva. Porque eu, com minha espontaneidade exagerada, eu não posso fugir do foco, né, minha irmã? Então, manhã, você se definiu de uma maneira fantástica, maravilhosa. E eu acho que só através... Totalmente. Rita falou, tá duplicando os dois. Claro, tá duplicando o quê, minha irmã? Tá multiplicando os dois. Claro que eles tinham que ouvir a gente duplicado. Se, na verdade, a gente não é um só, e ninguém é um só, na verdade, né, Flavinha? O que você acha desse conceito, por sinal? De que nós todos somos muitos. Você acredita nisso? Com certeza. Nós somos muitos em muitos níveis, né? Nós somos vários eus ao longo da vida. Nós vamos nos abrindo, ampliando quem somos e integrando quem éramos. Que passa, a nossa criança está aqui dentro, a nossa adolescente está aqui dentro, a nossa filha está aqui dentro, a nossa mãe está aqui dentro. É isso? E, além disso, a gente vai se abrindo para ser mais. Fora isso, nós temos diversos papéis, né? Então, como eu falei, eu sou mãe, eu sou esposa, filha, eu sou amiga, eu sou terapeuta. Então, de fato, nós somos muitos, né? Mas, ao mesmo tempo, somos um só fantasiado de cada papel desse. E se você for pesquisar, você vai ver que tem uma essência ali em cada identidade dessa que a gente apresenta na sociedade. Eu sempre digo assim, tem uma mesma pessoa vestida de pai, vestida de terapeuta, vestida de marido, vestida de amigo, né? É como as roupas que a gente troca. Verdade. E outra coisa, eu gosto sempre, essa coisa da definição em 1 minuto é massa, porque dá a quem está assistindo a visão do entrevistado de uma maneira sintética, e aí a gente pode desenhar isso durante a entrevista. Então foi muito bom, porque aí ó, já deu caldo para uma pergunta bem espontânea. A outra questão que eu acho que é importante a gente deixar claro de uma maneira bem simples para quem está assistindo é o que é a psicoterapia integral. Acho que é uma coisa que é importante assim para, né, definir o que a galera que não conhece. A
A psicoterapia integral é um desdobramento da psicologia transpessoal, da psicoterapia transpessoal. A psicoterapia transpessoal é uma das abordagens, uma das poucas abordagens que compreende o ser humano também como espiritual. E a psicoterapia integral, ela chega meio que interrompendo essa dicotomia entre o pessoal e o transpessoal. O pessoal é a biografia, o cara é do útero até a vida toda, a vida dele. E o transpessoal significa que, além do pessoal, eu compreendo que esse ser é transcendente, né? Que isso, ele tem vai além. Um aspecto mental que passa da pele, né? Que a mente não é algo confinado ao cérebro. Então, existem evidências científicas hoje, porque existe um grupo nos Estados Unidos chamado Grupo Tercem, que estuda, que faz experimentos exclusivamente para trazer evidências, para buscar evidências de que a mente, ela transcende de alguma forma ao cérebro e que pode sobreviver, inclusive, à morte desse cérebro. Então, a psicoterapia integral, desdobramento da psicologia, da psicoterapia transpessoal, acabando com essa dicotomia entre pessoal e transpessoal. Então, ela compreende que o ser humano tem múltiplos níveis de consciência e que nós podemos atuar, podemos ter intervenções nesse múltiplo nível de consciência. Então, cada abordagem terapêutica atua no nível de consciência. Então, do que eu estou falando de nível de consciência? Estou falando de mente, de corpo, de alma e de espírito, só para ser sintética. Então, uma abordagem behaviorista, ela vai atuar no nível sensório-motor, no nível de condicionamento, dos condicionamentos de forma geral, não só dos condicionamentos... Já ia falar mais difícil, né, Fábio? Eu percebi, aí você pulou, entendi. A terapia cognitiva, ela trabalha na reconfiguração dos scripts das crenças, digamos assim. Uma psicoterapia humanista existencial, ela vai trabalhar com o encontro do sentido da vida. E a psicoterapia integral, a psicoterapia transpessoal, ela vai trabalhar nessa conexão e evolução psicoespiritual. A psicoterapia integral, ela vai buscar recursos para cada nível desse de consciência. Então, a gente não vai esquecer que o ser humano é condicionado, mas também não vai esquecer que ele tem scripts mentais que podem estar distorcidos, não vai esquecer que ele tem um nível existencial e que ele pode buscar esse nível existencial, e não vai esquecer que ele é um ser espiritual e que ele precisa dessa conexão com o espiritual para se abrir para essa evolução psicoespiritual. Então, é uma psicoterapia que o Wilber, que é um dos fundadores, ele chama a psicoterapia do espectro total. Ela trabalha em todos os níveis de consciência. Por isso que o nome é integral. Exatamente. É isso? Exatamente. Integral, porque tem a ver com integralidade, com o ser humano se sentir holístico, inteiro. Não é isso? Isso. É só para ficar tranquilo para todo mundo que está ouvindo, porque foram algumas palavras meio difíceis, gente. Eu também, né, não entendo muita coisa, mas a gente faz aquela cara de que... Tá? Mas eu entendi, foi bem tranquilo. Não, eu pergunto, mas eu acho que o básico a gente entendeu. Não foi, galerinha? Qualquer coisa aqui embaixo, viu, gente? Vocês podem ir interagindo, porque eu tô vendo mãozinha, o pessoal tá prestando atenção. Tá ótimo, fantástico. Me diga uma coisa, Flávia. Existe também, muitos terapeutas falam disso, da questão da sombra, que é um dos temas que a gente combinou de tratar aqui hoje. E a sombra, muitas vezes, pode atrapalhar se ela não for bem trabalhada, da mesma maneira que ela pode ser positiva. Ah, Claudina, um beijo, lindona. Chamando você de lindona, o que é uma coisa muito, né? Duas lindas, Claudina e Flavinha. Um absurdo, inclusive, mas depois eu não posso dizer porque é absurdo, mas elas sabem. Vamos lá. Mas vou ter que dizer, gente, é porque eu estou dizendo que a pessoa desconcentra quando você vê beleza na sua frente. Então tem que concentrar, viu, galera? Quando vocês forem fazer terapia, concentrem-se. Não pode concentrar-se na beleza dos terapeutas, porque eles transcendem uma beleza transcendental. Vou ser redundante, sim. Vou pedir essa licença. Essa coisa linda que é Flavinha, a coisa linda que é Claudina, elas são tão lindas por dentro que acaba que, tudo brilha em volta dessas criaturas. Então, meu amor, eu estava falando de brilho, já a gente fala mais do brilho, da luz, para, quem sabe, a gente se auto-iluminar. Isso é importante. Mas vamos falar da sombra primeiro. Como é que a gente pode... O que são as sombras primeiro, né? Você falou que eu falei difícil, eu vou tentar falar de uma forma muito simples, assim, para todo mundo entender.
Sombra tem a ver com aquilo que me incomoda. Sombra tem a ver com aquilo que eu rejeito de mim mesmo. Eu não gosto em mim, me incomoda em mim. E por isso, eu tiro do meu campo de percepção. Eu quero tirar da minha existência. Para tirar da minha existência, eu tiro do meu campo de percepção. Mas como eu não posso tirar da minha existência só do meu campo de percepção, porque a minha existência não se resume ao que eu percebo, eu preciso fazer um esforço para isso ficar no campo do inconsciente. Né? Então, a minha sombra é o que faz parte de mim, mas eu não aceito, me incomoda, eu rejeito de mim mesmo, então eu empurro para a sombra, que é onde a luz não toca. Ok, gente, já perceberam que vai ser de impacto emocional positivo para vocês, né? Essa conversa. Está sendo para mim? Quer exemplo? Quero. Então vamos lá. Eu vou até pongar no seu exemplo, porque, por exemplo, já tem gente perguntando aqui se as sombras são nossos defeitos. Eu até fiz essa pergunta para você na pré-entrevista. Se são nossos defeitos, o nosso lado obscuro. Então, aí você também. É de uma certa ingenuidade. Tiago que mandou a pergunta. Quem? Tiago está perguntando sobre Thiago. Isso. Se são nossos defeitos, se é o nosso lado obscuro. É de uma certa ingenuidade falar em certo, em errado, em bom e ruim, porque as coisas são relativas. O que é bom para um não é bom para o outro. Vou dar um exemplo, né? Então, pense que uma pessoa homossexual nasceu numa família muito preconceituosa. Inclusive, ele tem preconceito com o fato de saber, no fundo ele sabe que é homossexual. E, por conta disso, ele empurra isso para fora da percepção dele. E, obviamente, aquilo vai fazer sombra, né? Aquilo ali fica na sombra. Tem uma outra pessoa que é homossexual que nasceu numa família nada preconceituosa, que super aceita bem, ele também se aceita muito bem, aquilo não precisa estar na sombra. Então, eu não posso dizer que isso é um defeito. Eu só posso dizer que o fato de ser homossexual pode ser uma coisa que uma pessoa aceite e a outra não aceite. Entende? Tá. Diga. Não, é isso. Essa aceitação da sombra na verdade, um caminho, então, para a libertação dessa pessoa? Seria isso? Absoluta. Na verdade, como eu faço um esforço para manter aquilo ali fora da percepção, a sombra vai ficar batendo na porta, vai ficar me incomodando de alguma forma. Então, tudo o que eu perceber do lado de fora, que trouxer para mim a minha sombra, eu vou reagir de forma exagerada. Então, tudo que me incomodar muito, que me causar muita raiva, que me causar muita dor, que me causar uma reação exagerada, emocional. Eu costumo dizer que emoção é a febre da neurose, né? Emoção não é... Quando eu me emociono muito, eu dei aquele grito, fiquei muito chateada com uma coisa, sabe? O outro nem... ele só pisou no meu pé e eu fiz um escândalo, né? Então, o que aquilo ali fala de mim? Então, por isso que essa emoção exagerada é uma febre. A febre não é a doença, ela é o sintoma, né? Então, quando uma pessoa tem uma reação exagerada, está indicando que tem alguma coisa ali que evidencia para ela, que traz para ela a sombra dela, e por isso ela reage mal, porque ela precisa fazer um esforço para manter aquela sombra fora. Mas, quando eu integro, quando eu relaxo a minha defesa, integro a minha sombra, porque quando aquela sombra está ali, ela está... Aqueles impulsos que eu não controlo, que eu não consigo ver, eles estão me controlando, né? O Hilber, Jung, vários terapeutas dizem o seguinte: olha, você enxerga sua sombra. Porque se você não enxergar sua sombra, ela vai te controlar. E quando você integrar ela, você vai se tornar mais livre. Você vai poder fazer uma escolha. Ok, eu sou homossexual, e aí? O que eu vou fazer com isso? Né? Eu preciso integrar e aceitar para, de fato, ser livre. Porque senão eu vou continuar não sendo livre, sendo escravo da minha sombra, tentando evitar que aquilo ali apareça. Você compreende? Super. Aí eu já emendo aqui, ó. A Rita colocou que ela adorou a imagem. A emoção é a febre da neurose. Interessante isso. Você que acabou de dizer isso, né? Oi. Você quer? Não, é porque eu tô explica isso melhor. Eu gostei desse negócio. Então, febre, quando a gente diz assim, a pessoa está com febre, você vai perguntar, está com febre por quê? Qual é a doença que causou essa febre? A febre é um sintoma, ela não é a doença. Então, ela indica que tem alguma coisa errada no organismo. Então, não é que a emoção como um todo seja a febre da neurose, mas uma emoção desorganizada,
exacerbada, ela indica que tem alguma coisa da qual eu estou me defendendo. Certo? Então, é lógico que todo mundo tem emoção e isso é normal. Mas uma emoção desorganizada, uma pessoa, sei lá, você fala uma coisa brincando comigo e eu fico muito chateada com você, né? Porque talvez aquela brincadeira tenha algo que evidencia algo em mim que eu rejeito, que eu não quero ver, e por isso eu me defendi de forma exagerada. Então não é qualquer emoção, uma emoção desorganizada, uma emoção exagerada, ela está indicando uma defesa, que eu estou me defendendo de alguma coisa. Certo. Ok, perfeito. Você falou de a gente falou agora de neurose, então já engato um outro link que veio lá do Instagram, uma pergunta que eu até te marquei, que é a diferença entre psicose e neurose. Então. O que é a diferença? A neurose é uma variação. Essa pergunta, desculpa te interromper, só para dizer de quem é. É do Tiago Trindade. E depois tem uma pergunta de uma outra Rita, que está aqui nos vendo, que eu anotei aqui, estava passando, eu anotei que eu faço as minhas anotações para tudo dar certo na nossa vida. Tá. Então, diferença entre psicose e neurose. Vamos lá. De uma forma muito objetiva e simples, psicose é a loucura. Então, o que a gente comumente chama de loucura é o que a gente chama de psicose. Psicose é um rompimento com a realidade, né? A neurose não. A neurose é uma variação da normalidade. Então, as pessoas que não romperam com a realidade, que não são psicóticas, que não são loucas, né? Elas vão ser neuróticas, porque de alguma forma elas vão empurrar, todo mundo vai empurrar alguma coisa para a sombra que te incomoda e vai fazer um esforço para manter e vai se defender daquilo ali. Essa defesa, ela vem como um sintoma, essa defesa aparece como um sintoma da defesa disso que está me incomodando e que eu estou tentando manter lá do lado de fora porque vai me incomodar aparecer. Então todo mundo faz isso. Em algum nível, todo mundo faz isso. As pessoas fazem muito a ponto de serem muito prisioneiras, muito adoecidas, muito entristecidas ou obcecadas, ou parecerem sintomas muito fortes. E outras pessoas são menos neuróticas, mas todo mundo tem um nível de neurose se não for psicótico, ou seja, se não romper com a realidade, se não for louco, para ser muito clara. Entendi. E, ok, vou continuar. A Rita pergunta, que é outra Rita já aqui, que pergunta que o que ela mais sente mal é a questão da indiferença, quando tratam ela com indiferença. Isso é um tipo de som. Eu não compreendi. Quando ela é tratada. É uma outra Rita, ela inclusive é do nosso Conexão com a Vida, uma maravilhosa, que nos acompanha muito. E aí ela diz que o que incomoda ela é quando ela é tratada com indiferença. A pergunta é, isso a gente pode considerar uma sombra? E a segunda é, como é que Rita pode lidar com isso? Então, nós somos seres de conexão emocional, afetivos. Então, ser tratado com indiferença é algo que efetivamente não é agradável para ninguém. Se isso for algo que traga um sofrimento um tanto intenso para ela, que para uma outra pessoa aquilo ali ela tirou de letra, mas ela fica muito magoada, chora a noite toda, pensa no outro dia, quer dizer, já foram para a pessoa, aí provavelmente ela tem uma sombra associada a isso, e que se ela integrar, provavelmente ela vai lidar muito melhor com a diferença, porque vez ou outra a gente vai ser tratado com diferença, né? Então, óbvio que ninguém vai gostar, mas se aquilo me causa um sofrimento está muito intenso, a ponto de estar me desorganizando emocionalmente, provavelmente aquilo ali está ligado a alguma coisa que tem a ver com a sombra. E aí como é que ela pode, além de buscar uma terapia, que eu acho que é sempre muito importante. Gente, terapia é importante para qualquer pessoa, em qualquer situação. Mas, assim, além da busca da terapia, o que é que ela poderia fazer para lidar melhor com isso? Prestar atenção em todas as vezes que a indiferença incomoda muito ela. E perceber o que sente e perceber em que casos isso acontece. Porque aí ela pode começar a se dar conta do que efetivamente está incomodando ela, né? Então, na verdade, o terapeuta apoia. O que é o autoconhecimento que a terapia proporciona, né? A gente acha que se autoconhecer é se autoexplicar e não é.
Muitas vezes um terapeuta vem de uma terapia muito analítica, ou o paciente vem de uma terapia muito analítica, explicando todos os sintomas, mas não mudou nada. Então, se conhecer não é se auto-explicar, se conhecer é se observar. Como é que eu sei do que meu filho, o que meu filho gosta de comer? Todas as vezes que eu ofereço aquilo, ele vibra. Onde é que ele gosta de ir? Eu chamei para ir para aquele lugar, ele pulou da cama, não me deu trabalho para acordar. Chamei para tomar banho, ele não contou conversa. Eu sei que ele gosta observando ele. Então, a gente também pode se observar quando para que lugar eu vou, que eu acordo de manhã. Sem preguiça. Mas aquele outro lugar eu acordo com um colchão de mola molhado nas costas. Então, me arrastando que eu vou. Então, auto-observar se autoconhecer. Então, se ela começa a perceber quais são os momentos em que aquela dor de indiferença ataca o coração dela, em que situações ela vai começar a perceber-se, a se conhecer. Isso vai dar dicas para ela de qual é a sombra que está associada àquele sintoma, daquela emoção desorganizada, daquela defesa em relação àquilo. Ficou claro? Dando mais uma vez, ótimo. Dando mais uma vez boa noite a quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Está chegando uma galera agora aqui. Rosa Moura, um beijo para você, minha querida, e todo mundo sinta-se beijado e abraçado virtualmente, já que a gente não está podendo fazer isso presencialmente, então vamos abraçar virtualmente, que está valendo também, né, Flavinha? Com certeza. Então, a gente tem até aqui, nesse ponto da conversa, a ideia de que a sombra nos liberta, como eu já falei antes, e que a sombra, gente... A sombra nos liberta. O entendimento, né? O entendimento, primeiro, eu acho que é coisa de reconhecer essa sombra, que é uma questão, que a gente não pode se libertar do que a gente não... Isso. E depois disso, uma coisa que eu acho que é importante ficar clara para quem está vendo e ouvindo, é que é a diferença entre aceitar a sombra e ficar acomodado, percebe? Assim, se acomodar com os seus defeitos, porque eu estou pensando agora já aí no que é que o pessoal... Nada, Rita, ok, tu está agradecendo pela resposta. Estamos aqui para isso. Você entende, Flavinha, a pergunta? Assim, pode se confundir, aceitar a sombra e dizer, bom, esse é meu defeito, deixa aí, tá tudo bem. E não evoluir. Sim. Inclusive, eu costumo dizer que os diagnósticos não contribuem muito para a psicoterapia, né? É importante para a gente, de repente, um paciente chega com um diagnóstico de uma fobia, ou um transtorno borderline, ou uma depressão. E aí, às vezes, a pessoa usa aquilo para justificar o que ela está vivendo. Não, eu faço isso porque eu sou depressiva e por causa da depressão eu sou assim. Ou seja, naquele momento ela responsabiliza a depressão por conta do que ela faz na vida e isso impacta ela de mudar. Então, muitas vezes um paciente vira para... Eu tinha uma paciente que virava para mim e dizia assim, não, porque eu sou border. Aí eu dizia, não, para mim você é fulana. Aí dizia o nome dela. Dizia, já tinha até apelido a doença, não era borderline, era border. Ela era border. Ela fazia, não, você sabe que eu faço isso porque eu sou border. Eu digo, para mim você é fulana. Né? Porque, de alguma forma, eu precisava apartar ela daquele sintoma e se ela ficasse apegada àquilo, ela não ia se responsabilizar, ela ia responsabilizar a doença pelo comportamento dela. E eu preciso que a pessoa tome a rédea da vida. Esse é meu papel, apoiar ela a entender que ela está na rédea da vida dela. Né? Mas eu nem lembro qual foi a pergunta, qual foi mesmo? Não, foi isso mesmo, que para a gente saber diferenciar entre a aceitação da sombra e lidar com ela de uma maneira consciente e madura, e a outra de acomodação, de você ficar só na questão de um determinado padrão e ficar lá acomodado achando que não tem que evoluir. Eu quero pontuar uma coisa nisso aí, né? É difícil. A integração da sombra é difícil, é um processo. Então, a gente não deve ficar acomodado. Aceitar já é um grande passo, sabe? Muitas vezes as pessoas dizem pra mim assim, caramba, e agora que eu vi? Eu não consigo mais ser o mesmo, mas eu não consigo mudar. E a gente precisa ser generoso com a gente mesmo. Porque eu tô vendo, mas daí a integrar aquilo, a me libertar daquilo, é um processo. E se a gente não for generoso, muitas vezes os pacientes chegam na outra sessão e dizem assim, poxa, fiz tudo que eu não devia fazer. Tô chateado. Ok. Não é pra... Se você chegasse pra mim, às vezes eu digo, bom, se você chegasse pra mim dizendo que você mudou completamente, eu ia desconfiar. Né? Não é assim. Uhum. Então, nós também precisamos de uma dose de generosidade conosco
Porque fazer essa integração, essa aceitação já é difícil, mas essa aceitação, essa integração para transformar é difícil. Punk. Para não dizer outra coisa. Bom, agora vamos falar de caráter. Assim, uma pessoa... Vou falar de caráter e vamos falar também da própria depressão que você tocou aí. Uma pessoa com depressão ou uma pessoa com péssimo caráter, um assassino, um ladrão, enfim, com um senso ético, um senso comum de coisas que a gente sabe que não são corretas, que é, né, roubar, matar. Essas pessoas, né, porque depressão é uma doença, então a gente não está botando aqui na mesma balança de juízo, não, até porque estamos numa terapia, então não é para colocar mesmo. Essas pessoas têm excesso de sombra, cada um com a abordagem ética que tem que ser abordada, claro. É um excesso de sombra? Eu vou falar do que você está chamando de mau caráter, tá? Em primeiro lugar, eu preciso dizer que nós não podemos julgar os pacientes. Então, se uma pessoa que roubou, que matou, vem para mim e eu julgar, eu vou precisar encaminhar essa pessoa, porque eu não vou poder ajudá-la, certo? É óbvio que como ser humano, eu acredito que é errado. Então é aquela coisa, separar o pecado do pecador, entende? Então eu posso não concordar com o que a pessoa fez, mas eu não posso julgá-la no sentido de classificá-la como uma pessoa. Você deu até uma definição na pré-entrevista para mim de pecado, eu achei muito boa. Diga aí pra gente. Pecado, eu não lembro se eu te dei essa definição, não me lembro de ter falado isso com você, mas pecado... Será que foi outro entrevistado? Não, mas eu tenho uma boa definição de pecado. Eu tenho uma definição de pecado no meu Instagram, por isso talvez você... Eu acho que foi a Ingra Liberato, conversando comigo hoje. Mas tem uma boa definição de pecado lá no meu Instagram, depois você pode olhar. Tá. Pecado significa tombar ao lado do desejo. Então, quando eu me desvio de quem eu verdadeiramente sou... Eu acho que você falou isso pra mim. Sim. Quando eu me desvio de quem eu verdadeiramente sou, eu estou pecando, né? Quando eu... pecado no sentido de que... eu sempre costumo dizer, o verdadeiro farol, ele tá dentro. Se consulte, eu digo muitas Boa. vezes, se consulte, né? No momento em que alguém... Porque às vezes a gente culpa uma pessoa e diz assim, poxa, fulano me obrigou, me chamou para fazer tal coisa, eu não consegui dizer não, aquela pessoa é dominadora, né? E às vezes a pessoa, num ímpeto diz sim, e não se consulta, né? Então se consulte, pare e se pergunte, eu verdadeiramente quero fazer isso? Eu verdadeiramente posso emprestar o meu carro? Eu verdadeiramente quero ir no cinema com essa pessoa, quero fazer sexo com essa pessoa, né? Eu verdadeiramente quero ir para este lugar, quero ir para essa festa, quero vestir essa roupa. Então as pessoas vão a não se consultar. E na raiz mesmo da palavra pecado, tem a ver com isso, que é tombar ao lado que massa essa definição. Propósito, né? É como se nós fôssemos corruptos, porque se nós tombar ao lado do desejo, é isso? Você desvia de quem você Perfeito. Ó, o Instagram me fez agora aqui um desafio. Ele me deu 14 minutos para eu fazer tudo que eu tenho que fazer. Então, a partir de agora vai ser aquela coisa meio bate-bola, só que não é com Marília Gabriela, é com Antônio Valtinho Leone, tá? Mas não é bate-bola rapidão, não. A gente vai ter que usar nossos 14 minutos, porque eu tenho muitas coisas aqui que eu quero perguntar. Então, uma coisa que eu acho que não pode deixar de acontecer nessa entrevista é uma pergunta meio que contextualizada do momento atual. O que nós estamos vivendo com o Covid-19 seria uma espécie de sombra coletiva? E aí eu já emendo numa próxima logo para a gente adiantar. Se essa humanidade não aprender, caso você concorde que é uma sombra coletiva, a gente pode ter um Covid-20, 21, 22, infinito, em várias versões, igual que a gente tem de Android? Eu concordo totalmente com isso. Acho que é uma sombra coletiva. Aquilo que eu falei, né? Quando a gente não quer ver algo, aquilo bate na porta. Uma criança morre a cada 5 minutos de fome no planeta. E isso não fez ninguém ficar em casa. A gente tem uma série de outras doenças que não bateram na porta da classe média alta do mundo todo.
né? E isso não mobilizou tanto todas as pessoas. Então, tem uma série de questões que nós fazemos parte da manutenção, porque nós fazemos parte da manutenção, nós somos membros desse sistema, e que nós não aceitamos ou não queremos ver que nós somos responsáveis. Né? Então, como que a gente faz ao planeta? Né? A gente está sujando o ar e depois está respirando o ar que a gente sujou e está reclamando que o ar está poluído. Então, de alguma forma, nós estamos espremendo para a sombra, né? Colocando fora da nossa percepção tudo que a gente está fazendo de errado com o planeta. É óbvio que isso vai voltar. Né? E que nós temos a oportunidade, isso tanto em psicoterapia quanto nas religiões de forma geral, na espiritualidade de forma geral, quando a gente integra, a gente libera o karma. Então, se eu aprendi o que eu tinha para aprender, a dor passa. Se eu não aprendi, eu vou ter que repetir de ano, vou ter que aprender a lição de novo. Então, às vezes eu digo para os pacientes assim, quanto mais óbvia a vida vai precisar ser para você ver, que porrada vai ter que vir adiante, mais pesada, para ficar mais claro. Né? Então, isso quer dizer que isso também serve na sua ótica para a humanidade. Quer dizer que se a gente não aprender agora, a gente vai receber outras porradas por aí. Muito provavelmente. Do ponto de vista integral, nós somos seres e somos espécie. Então, nós somos aquele fuxiquinho. Sabe aquela coxa de fuxico? De uma coxa inteira. Então, somos membro de uma espécie coletiva, de um tecido. Nós somos ponto de um tecido. Nós somos parte da teia da vida. Então, certamente, nós estamos evoluindo como indivíduo e como espécie. Você falou uma coisa também muito interessante na entrevista que eu quero trazer para cá. O ser humano, eu até anotei, o ser humano se acaba preparando a festa. E quando a festa chega, ele não dança. Sim. Sim. E aí? Isso acontece na vida, nos mínimos detalhes, né? Eu tinha uma paciente que dizia assim, eu adoro fazer o aniversário das minhas filhas, mas quando chega na hora do aniversário eu não curto nada. Depois eu fico vendo as fotos e eu achei que eu não estava ali, porque o tempo todo eu estava preocupada se tinha docinho, se o garçom estava servindo, se a bebida estava gelada. A gente faz isso na vida, né? Nós estamos tão preocupados em alcançar alguma coisa que vá trazer para a gente felicidade que a gente não entende que a felicidade está em cair na dança, em cair na vida. Então a gente tá correndo atrás de arrumar a vida perfeita e não tá vivendo PN. Não tá dançando, não tá... E dançar envolve dançar no piso que tem, a música que tá rolando, o sapato apertado. A vida é isso. Né? Às vezes eu tô com a cãibra, tô com a dor na perna e vou dançar do jeito que você que é artista, quer dançar. Até quando o universo diz assim, fique em casa e vai curtir a sua casa, curtir a sua família, as pessoas não conseguem fazer. Ou seja, a festa está aqui, existe, não a festa do que está acontecendo lá fora, que é muito feia. A gente sabe que tem muita gente morrendo, e isso é fato. E isso aí é um outro senso comum. Mas eu estou falando da festa que cada um pode fazer com a sua própria vida, no individual, para repercutir no coletivo, não é isso, Fabi? Eu penso que uma das bênçãos, uma das oportunidades que a pandemia está trazendo é a oportunidade da gente aprender a ficar na presença conosco mesmo e na presença com o outro. Eu tenho um professor de yoga que ele diz que é um presente verdadeiramente saber que tem alguém ali do seu lado. Porque às vezes a pessoa está ali, você não sente que ela está presente. Às vezes um paciente chega para mim e diz, eu não lembro o que eu comi. Né? Porque eu não estou verdadeiramente presente no que eu estou fazendo, porque eu estou nessa festa que eu estou arrumando para o futuro. Então, essa festa está sendo arrumada porque eu não estou vivendo, eu não estou dançando, porque eu não vivo no presente. Eu não vivo no presente comigo, eu não vivo no presente com o outro. Eu não me encontro verdadeiramente com o outro. E está sendo muito angustiante para muitas pessoas ter que desacelerar, ter que ficar em casa, deixar de ser hiperprodutiva. Eu tenho atendido pessoas que estão com agendas enormes dentro de casa. Meu Deus, é tanta coisa. Você está falando aí, já surgem tantas outras perguntas. Você falou isso para mim. E aí já me vem assim uma outra. Desculpa interromper, é porque assim, é culpa do Instagram, minha filha. Eu não sei. Eu acho que esse Instagram está contando errado esse tempo meu. Porque não é possível que eu tenha 8 minutos. Eu estou achando isso meio complexo. Instagram, vamos rever meu tempo, por favor. Pessoa dessa, desse que late. Eu com a Sarajane quase não consegui me despedir. Graças a Deus eu tenho os contatos de vocês para passar mensagem, dizer, pelo amor de Deus, muito obrigado. Quer ver que aparece aqui 15 segundos, a pessoa fica no desespero. Aí você está falando aqui um monte de coisa que me passou na cabeça.
E você falou muito da terapia na vertente espiritualista. Falou de karma, etc. e tal. Ok, para quem é espiritualista. Aí eu estou pedindo aqui, faz outra. Vou fazer. Flávia é uma enciclopédia, o pessoal está falando aqui. Massa, gente. A gente agradece. Faremos outra com fé em Deus. Aí, falando em Deus, como você lida, então, com os ateus? Dentro da terapia espiritualista. A terapia espiritualista não é religiosa, né? Não se trata de religião. Na verdade, eu olho para aquele indivíduo que está à minha frente e vejo ele inteiro, inclusive como um ser transcendente. Mas isso há um respeito profundo, né? Eu geralmente digo meus pacientes ateus, eu brinco com eles porque eles sabem que eu sou espiritualista. Eu digo, vai com Deus, aí eles dão risada. Mas o respeito é absoluto. Eu tenho pacientes testemunha de Jeová, do candomblé, espíritas e ateus, e isso não muda nada. Porque eu olho para ele como um ser transcendente e apoio da mesma forma ele a integrar a sombra e a se abrir e a evoluir psicoespiritualmente. E essa psicoespiritualidade para ele pode ser só viver uma vida mais plena, viver uma vida mais livre, mais leve e mais feliz. Eu sempre digo, o objetivo da terapia é viver uma vida ajudar o outro a viver uma vida mais livre, mais leve, mais feliz, mais plena. E essa plenitude, ela é espiritual, essa sensação de plenitude. É uma sensação de Tá perto, desculpa, eu tô rindo, você falando, aliás, tô rindo sempre pra você. É com os comentários, todo mundo pedindo bis dessa entrevista, meu amor. Você não tem noção, que a gente tá aqui tão concentrado e eu também tô ligado em você, em todas as redes sociais e nos comentários. Todo mundo aqui, ó, bis, eu quero bis. Complete, eu te interrompi porque eu não podia, ó. Com certeza, outra live com Flavinha, por favor, quero bis, um monte de gente aqui. E eu já tenho que entrar no quadro final. Mas só complete o que você estava falando, porque eu acho que era importante. Eu tinha praticamente finalizado, só estava falando isso, que essa plenitude que um ateu também pode experimentar. Né? Então, no problem. Então, e uma outra coisa, pessoal aí, uma outra coisa que se eu não falar, eu vou ficar, meu Deus, como é que não deu tempo? Mas comente em uma frase esse dito que eu li em algum lugar, que tem muito a ver com o que você falou. Já no quadro final, viu, galera? A ansiedade é excesso de futuro. O estresse é excesso de presente. E a depressão é excesso de passado. Concorda, discorda? Em poucas frases, do que você poderia falar sobre isso? Eu concordo completamente, não. Acho que a ansiedade... Bom, tem a ver com isso que eu falei da festa, né? Você está sempre tentando... controlar as coisas para que, de repente, uma vida aconteça e essa vida nunca acontece. É como uma estreia que nunca rola. Né? Então, eu acho que a ansiedade pode ser, nesse sentido, pode ser um excesso de futuro. Excesso de futuro. A depressão não necessariamente é um excesso de passado. Porque eu acho que presente não é excesso. Tá? Eu acho que estar na presença é fundamental. Por isso, na presença. Mas eu falo assim, no presente, por exemplo, eu estou aqui, eu não estou totalmente relaxado, eu estou preocupado, por exemplo, com o tempo. Sim. Porque eu sei que o Instagram vai me cortar, ele vai me derrubar. Não é rolar. A gente vai rolar, que a gente é dançarina. Flávia é dançarina também, gente. Isso lhe causa uma certa ansiedade. Também. Então, mas eu fico aqui, né? Aqui eu tô mais estressado porque eu quero, né? Eu não tô ansioso porque eu sou bem à vontade com esse mecanismo aqui. Eu tô mais estressado. São coisas dissociadas? Com certeza não, né? Então, não, né? A ansiedade, ela é a experiência do estresse. Ela tem a ver com a ansiedade. Assim como a depressão e a ansiedade não são opostas. A ansiedade e a depressão são primas irmãs. Não pense que o ansioso é o contrário do depressivo, em hipótese alguma. Uma pessoa muito ansiosa gasta uma energia do cacete e depois ele vai ficar deprimido porque ele gastou a energia dele inteira, né? Então, eu até concordo que tem um excesso de futuro, mas o resto, não. Acho que muito um excesso de presente, né? Um excesso de estresse com o presente deprime muito. O pessoal tá se acabando de rir. Comigo, gente. Sou uma pessoa tão séria. Agora, o quadro final, definitivamente, pessoal, não posso fazer nada.
Tenho 3 minutos. Então, você vai dar agora é o stalker do bem. Eu stalkeei seu Instagram. E para cada frase sua publicada no Instagram, você tem que me dizer uma outra frase. E pode até completar a frase que você disse. Ou seja, você pode concordar com você mesma. O que eu acho bem razoável. Mas também pode discordar, porque depende da época. Vamos lá. 24 de setembro de 2018. Flávia Nunes publica: uma vida mais sentida faz mais sentido. Ai, concordo absolutamente. Eu falei disso no meu parto. Eu tinha tido uma cesárea prévia e tive um parto humanizado e senti muito aquele parto e foi muito especial. E sentir aquilo, viver de verdade com o corpo, sentindo o corpo, fez todo sentido. Ok. 24 de setembro ainda de 2018. Parto humanizado. No país das cesáreas eletivas. O pessoal adoeceu parir, a mulher sabe parir. Eu queria parir. Eu tive eu mudei de obstetra porque eu dizia para o meu obstetra: olha, o senhor vai me prometer que esse parto vai ser normal, que só vai fazer essa cesárea em último caso. Ele fez: não vou te prometer isso. Ele admitiu para mim que ele ia me encaminhar para uma cesárea eletiva, como tem muitos obstetras que fazem isso. E eu queria me conectar com a mamífera que eu sou. Ok. 4 de outubro de 2018. Flávia Nunes diz que neste momento difícil do Brasil, 2018, viu, gente? Que neste momento difícil do país, possamos ser instrumentos de paz. Será que agora que a Flavinha botou isso? Foi 2018. Qual foi o contexto? Eu nem lembro. Não posso falar, não posso dar dica, não. Bom, ok. 4 de outubro de 2018. Você acha que essa frase, por exemplo, se aplica agora? Enfim, você pode emendar como você quiser. Você pode dizer que discorda da frase. Não, vamos atualizar então, que neste momento difícil sejamos instrumentos. Devo ter falado no dia foi no dia de São Francisco, 4 de outubro. Foi. Me lembrei por causa do dia dele. Que sejamos instrumentos de paz nesse momento. Difícil. 1º de junho de 2019. Geralmente a raiva está relacionada a uma falta de confiança no nosso poder pessoal. Concordo absolutamente. A raiva é sintoma da sua sombra. Você está acusando o outro de te impedir de fazer uma coisa que você não está conseguindo fazer, não está tendo coragem de fazer, e você projeta fora isso, diz que a situação e que o outro está te impedindo, e você fica morrendo de raiva daquilo, mas na verdade, se você confiasse no seu poder pessoal, você não acusaria o outro de te impedir de fazer o que você quer fazer. A última, 18 de dezembro de 2019. O imediatismo do mundo moderno faz com que percamos muitos aprendizados. Sim. Eu quero alcançar uma coisa rápido a todo custo e não aproveito o processo de alcançar isso. Né? A brincadeira é essa. As pessoas querem chegar em algum lugar e não tem lugar para chegar. Né? Eu sempre digo isso. Você quer chegar aonde? Quer chegar aonde? Não tem lugar nenhum para chegar. Então a brincadeira é essa. Vamos brincar. Vamos brincar de viver. Vamos brincar de viver, isso que eu falei, isso que eu ia falar. Guilherme Arantes, cantado por Maria Bethânia, aliás, uma ótima sugestão para essa noite, né? Ouçam essa música hoje, antes de dormir. Vai ter música hoje, Flavinha, 10 horas da noite, hoje aqui no Zona Zen, com o Vini Bertotti, ator, cineasta, cantor, e ele já vai começar com música, não quis me dizer o que vai cantar. Então, brincando de viver, eu te agradeço muito por esse momento, essa sala terapêutica que a gente abriu aqui comigo e com mais um montão de gente que entrou, perguntou. Gente, desculpa se eu não pude perguntar tudo, realmente foram muitas perguntas, Flavinha. A gente bombou. Se ficou com algum grilo, manda um direct que eu respondo. Isso. O Instagram da Flávia Nunes é super fácil, é só pegar no meu lá, @Flávia Magali Nunes, Magali com Y, e fiz a lição de casa direitinho. Você percebe que só nesse quadro aqui, Stalker, um dia eu vou fazer um Stalker, o programa sendo Stalker, porque cada ponto aqui que eu te perguntei daria uma pergunta, daria um programa, porque tem coisas muito interessantes. Mas é massa a gente pensar em compactar também o nosso subjetivo. Todo mundo aqui dizendo maravilhosa, a dona Rita Leone mandando 1000 beijos. A terapeuta linda. Coisa linda. E obrigado mais uma vez, meu amor. E você já viu, né, Flavinha? Você não tem muita opção. Estão pedindo bis e depois a gente vai ter que pensar no novo encontro, assim como na Sara.
que foram muitos pedidos. Aqui eu também não sou o melhor dos melhores, meus amores. Obrigado. Peraí, tenho que agradecer o elogio, porque elogio a gente tem que agradecer, né, Flavete? Alessandra, meu amor, muito obrigado. Mas nem os entrevistados aqui são bons. Eu não tive nem tempo, mas eu vou fazer, porque ainda tenho segundos, ó. Botei minha roupa, a gente não é tão básica. Ó, eu botei cada roupa bonita, eu botei para um entrevistado, entendeu, Flavinha? Mas eu não pude ser espótico nessa entrevista, porque eu quis ser uma pessoa mais séria, como você pôde ver. Um prazer enorme conversar com você. Você acha que eu fui sério de 1 a 10 quanto, Flavinha? Ai, eu acho você tão divertido, tão divertida, tão agradável conversar com você. Sério, a seriedade. Sabe que é assim, porque é mais que verdadeira. E a comédia fazem dançam uma valsa em você. Coisa linda. E hoje é o dia da dança, Dia Internacional da Dança. Salve a dança. Obrigado, eu também sou fã de todos vocês. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Flavinha, seu eterno fã, tá? Um beijo enorme, meu amor. Que Deus fique sempre com você. Obrigada pelo convite. Foi lindo. Obrigado sempre.